testou positivo, depois o pastor Cairo, mas semana que vem, em nome de Jesus, ele estará conosco. Acredito que já na quarta-feira ele já vai estar retornando, dando sequência no estudo da palavra de Deus. Lendo essa carta, irmãos, o apóstolo João ele é conhecido como apóstolo do amor, né? Mas ele não deixa de ser enfático em muitas coisas, em muitas correções para a nossa vida. E aqui, logo no início, nos primeiros versículos, nós podemos aprender aqui. O pastor Cário já esteve aqui, acho que em algumas oportunidades. A gente sempre tem falado do apostolado, né? O que é o verdadeiro apóstolo de Jesus. E nós sabemos que o último apóstolo foi o apóstolo Paulo, o último apóstolo. Paulo enfrentou alguns problemas porque eles não reconheciam ele como apóstolo. Mas no capítulo 9 de Atos, Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então, ele defende o seu apostolado, mas alguns criticavam ele, né? Por ele não ter andado com Jesus, não ter não só andado com Jesus, mas contemplado tudo que Jesus fez. Mas esse apóstolo que nós estamos falando aqui hoje, apóstolo João, ele deixa bem claro nos primeiros versículos aqui de quem ele está falando, a convicção de quem ele está falando, a certeza de quem ele está falando. Então ele afirma veementemente: proclamamos a vocês, versículo de número 1 do capítulo 1, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Então ele deixa bem claro que ele esteve com Jesus, que ele viu Jesus e que ele tocou em Jesus. Então ele deixa bem claro aqui, né? Aqui a gente vê as palavras de um verdadeiro apóstolo, que não só andou, mas viu, tocou em Jesus, e ele deixa bem claro aqui na sua palavra. Ele declara, ele afirma, na parte C do versículo de número 1, ele é a palavra da vida. Ele faz algumas afirmações aqui muito interessantes, que nós vamos escorrer a palavra aqui, nós vamos aprender com ele. Ele diz que ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora não só vimos, agora nós testemunhamos. Ou seja, eles viram, eles tocaram nele, ele tocou em Jesus, e agora ele testemunha esse Jesus. E nós? Nós somos um povo que servimos a Jesus pela fé. Amém, irmãos? Nós não o vimos, nós não o tocamos, sim ou não? Mas nós estamos aqui, servindo a Ele, e isso agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos aqui pela fé. Eu estou aqui pela fé, você está aqui pela fé. Um dia essa graça nos alcançou, e aí essa fé foi implantada dentro de nós de uma forma tão maravilhosa que nós seguimos a esse Jesus como uma esperança viva de vida eterna. As pessoas podem olhar para nós e falar: mas você tem certeza? Você tem certeza disso? Aí eu sempre falo aquilo que o Adriano nos ensinou aqui no estudo dele. Eu falo desse jeito para ele: Alexandre, eu prefiro ir para o céu
pensando que eu estava indo para o inferno, do que ir para o inferno e achando que eu ia para o céu. Está vendo? Vocês estão entendendo a colocação? Eu prefiro pensar assim. Mas para nós que somos salvos, nós temos a convicção de que Deus nos escolheu, e de que nós estamos aqui pela graça, e de que nós estamos aqui pela fé, servindo a esse Jesus maravilhoso. Então, ele faz algumas afirmações. Ele diz que ele é a palavra da vida, aquele que a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos, e não só testemunhamos, nós proclamamos que ele é a vida eterna. E isso falta nos dias de hoje, nós proclamarmos o nome do Senhor, proclamarmos o Senhor como o dono da vida eterna, aquele que só ele pode nos dar a vida eterna. Quando nós iniciamos a nossa comunidade, os mais antigos vão lembrar, nós tínhamos um slogan que dizia assim: vivendo em... Pode falar, Gabriela. Isso. Não. Vivendo o verdadeiro evangelho. E o que mais? Não. Já esqueceram, até eu esqueci. Mas o primeiro nós é que já faz tempo. Servindo a Deus, e nós vivíamos em família, negócio assim. É isso aí. E aí, Saulinho, Saulinho. Esse é o Saulinho, é o meu genro, viu? Esse é o Saulo, cumprindo os propósitos de Deus, vivendo em família. Esse era o primeiro slogan. Aí, na medida que nós vamos buscando a Deus, que nós vamos aprendendo, que Deus vai trabalhando, né, na nossa vida, aí nós começamos a focar mais na palavra de Deus. Aí nós começamos a estudar os fundamentos da fé cristã, estudando, que é um princípio que todos nós deveríamos ter. Princípio, né? Esse princípio é fundamental, é conhecer os fundamentos da fé cristã. Isso é o básico que todo cristão tem que saber. Justificação, regeneração, salvação, glorificação. Isso daí nós precisamos saber, adoção, por aí vai. Nós precisamos saber sobre isso. Aí depois nós colocamos assim, outro slogan depois. Aí nós colocamos assim: vivendo o verdadeiro evangelho. Porque nós queremos o verdadeiro evangelho. Nós não queremos Não foi eu não, Saulinho. Foi a caixa aqui que deu um tiro aqui. O Felipe até pulou no banco. Acordou, Felipe. O violão está desligado? Mutou? Tá. Então, o que acontece? Porque a gente quer viver o verdadeiro evangelho. Nós não queremos viver um evangelho de aparência, nós não queremos viver o falso evangelho, mas nós queremos viver o verdadeiro evangelho. Né? E não tem coisa melhor para a nossa vida, para a nossa edificação, do que viver o verdadeiro evangelho. Existem muitos evangelhos que são pregados, mas o verdadeiro evangelho, como diz a minha esposa, aquele que vai de encontro com a necessidade do pecador, aquele que confronta o pecador, nós precisamos de viver esse evangelho. O evangelho transformador, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que restaura, que entra na nossa vida e que muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, que transforma a nossa vida, da mesma maneira que transformou o apóstolo Paulo, falando novamente sobre ele, no capítulo 9 de Atos do Apóstolo, que teve a sua vida completamente transformada. Um só encontro que ele teve com Cristo resolveu a situação dele, transformou a vida dele. Assim como a minha vida e a sua vida, uma vez que encontramos com Cristo, né, a nossa vida
ela mudou, ela transformou. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então, uma vez que nós estamos vivendo esse evangelho, as coisas velhas são passadas. Então, para nós é tudo novo. A gente começa a viver agora tudo novo. Tudo novo. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. E depois agora, nós mudamos para proclamamos o verdadeiro evangelho. Porque nós temos que proclamar esse evangelho. As pessoas estão necessitadas de ouvir sobre Cristo, de conhecer mais Jesus. E às vezes nós deixamos, né? E não falamos conforme deveríamos falar. Essa carta foi escrita, ela é conhecida como Epístolas Gerais, e ela foi escrita para todos que estavam em toda a região. Nessa ocasião, eu acredito que João, ele pastoreava Éfeso, e ele aqui combate muitos falsos profetas. E ele escreve essas cartas para todos aqueles, né, para todos os ouvintes, para a igreja universal de Jesus. E aí então, ele quer alcançar muitos ouvintes. Então, nós precisamos de proclamar que ele é a vida eterna. Depois ele segue dizendo: ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Novamente ele vem falar. Nós estamos falando daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Nós podemos, por experiência, dizer: olha, eu sirvo a Deus porque eu vi a vida do fulano sendo transformado pela palavra. Eu tenho ouvido a palavra, e a palavra de Cristo tem transformado pessoas que outrora eram condenadas, eram rejeitadas pela sociedade, e hoje ele é uma pessoa aceita pela sociedade. A Bíblia diz que nós estávamos nas trevas, e o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então nós não éramos bonzinhos. Nós não éramos bonzinhos, mas a palavra diz que ele não olhou para os nossos pecados, ele não olhou para a nossa fraqueza, para aquilo que nós éramos, mas ele nos escolheu. O Edson Teixeira, sempre quando ele vem aqui, ele testemunha do que ele era e do que Deus fez na vida dele. Uma vez eu estava viajando com ele, estava no Peru com ele, e nós pegamos um trem, e esse trem, ele saía de Cusco, ele ia até Machu Picchu. Nós fomos conversando, né? Foi a primeira viagem que eu fiz com o Edson. E aí ele começou a me contar uma das provas que ele passou antes de ir para o Senhor. Ele contou para mim que... E quando ele contava, o olho dele caía lágrimas, né? Ele contou para mim que, certa feita, ele roubou uns cheques, né? E foi passar esses cheques no mercado. E ele foi comprar algumas coisas no mercado, só que a pessoa que viu ele no mercado alertou o proprietário que ele havia pegado esse cheque, né? E ele fugiu, e ele ficou escondido numa mata lá no lugar. E ele tinha comprado um frango. Ele disse para mim que ele esquentava o frango com isqueiro. Ele esquentava a carne do frango e ficou 3 dias lá, esquentando a carne com o isqueiro e comendo a carne do frango. Aí hoje a gente vê a restauração de Deus na vida da pessoa. Um homem que tem um coração que não cabe dentro dele, uma pessoa que faz a obra do Senhor de uma forma tão maravilhosa. E eu tenho aprendido muito, né, com esse irmão, com esse amigo que eu tenho, que Deus colocou na minha vida. Então o Evangelho, ele transforma as nossas vidas. E aqui, João, ele faz questão de dizer
que ele anunciou, eles anunciam, nós vimos e ouvimos. E ele diz assim na parte B do versículo 3, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Então, o alvo que João, ele deixa bem claro aqui, o porquê, um dos motivos que ele escreveu essa carta aos irmãos, é para que todos pudessem participar desta alegria. O desejo de João, ele diz assim, olha, pode observar na tua palavra, o versículo de número 4. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Para que vocês pudessem participar desta alegria. Porque estar na presença do Senhor é bom, é maravilhoso e nos traz alegria. Então ele queria com que todos que essa carta fosse alcançado, pudesse participar dessa alegria juntamente com João. Ele escreve. Ele escreve também essa carta aos salvos, convictos, aqueles que são salvos e são convictos de que são salvos. No capítulo 5, no verso 13 da primeira carta, diz assim: escrevi a você essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus e que saibam que têm vida eterna. Não é que terá vida eterna, ou talvez terão vida eterna. Ele está afirmando que ele escreve essa carta para os salvos. 5:13, capítulo 5, verso 13. Ele fala, não é para que vocês se vocês tenham, vocês terão, mas que tem, ele afirma, que tem a vida eterna. E ele também faz 3 afirmações aqui muito importantes, Ele diz assim, proclamamos aquele que existia desde o princípio, ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as nossas próprias mãos. E ele faz outras afirmações do que ele é realmente. E ele coloca, ele é a palavra da vida, ele é a vida eterna, ele estava com o Pai, ele é a luz, já adentrando o capítulo de número 2, ele é fiel, ele é o nosso advogado, ele é o sacrifício vivo. São afirmações que ele faz e que nós temos que ter essas afirmações no nosso coração. Amém, irmãos? Ele é a palavra da vida, ele é a vida eterna, ele estava com o Pai, ele é a luz, ele é fiel, ele é o nosso advogado, e ele é o sacrifício vivo. Nos versículos 3 e 4, para que ou por que a carta foi escrita? Mais uma vez, eu volto a dizer, foi para que todos fossem completamente felizes e alegres com ele, juntamente com ele. Para quem esta carta foi escrita? Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. 1 João 2,12. Ele escreve aos novos convertidos, às crianças, os filhinhos. Depois ele escreve ao Pai. Ele diz, escreva a vocês, pais, porque conhece aquele que existia desde o princípio. E depois ele escreve a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Então, para quem que ele escreve essa carta? Ele coloca 3 categorias aqui. Ele coloca primeiramente para os filhinhos, novos convertidos. Depois ele coloca ao pai. Depois ele coloca aos jovens. Então, às crianças ou os filhinhos, seus pecados são perdoados e eles conhecem o Pai. Aos pais, eles conhecem o Pai desde o princípio. São pessoas salvas, são pessoas convertidas, são pessoas que realmente professam essa fé e que conhecem a Jesus. Eu conheço a Jesus, você conhece a Jesus pelas experiências que você tem tido com Ele.
Por tudo que Ele tem feito na tua vida, você sabe muito bem quem você serve. E jovens, por que os jovens? Porque os jovens têm vencido o maligno. Os jovens são fortes e a palavra de Deus habita neles. Então ele escreve para essas 3 categorias. E aí ele faz algumas alertas, algumas alertas para nós que estamos lutando para servir a esse Jesus. Ele, no versículo de número 5, no verso 10, o cuidado de nós afirmarmos que nós somos salvos, mas na verdade nós não somos. 5:10 diz assim: quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, afirmando que são salvos, mas realmente não servem a Deus da maneira que servem, não honram a Deus da maneira que deveriam honrar. E aqui então ele faz essa afirmação daqueles que são, que dizem que são salvos, mas na verdade não são salvos. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele fez em Mateus 7, no Sermão do Monte, nos últimos versículos do Sermão do Monte, lá no capítulo de número 7, ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, notem bem, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Notem bem que Jesus ele deixa bem claro que todos estão fazendo no nome dele. Mas a motivação maior não é Jesus. A motivação para eles não é Jesus. Eles trabalham debaixo de uma outra motivação. Esses são os falsos profetas. A motivação não está em Jesus, mas eles pregam no nome de Jesus. Eles anunciam a Jesus, eles expulsam um demônio no nome de Jesus, e eles até curam no nome de Jesus. Olha o perigo de não conhecer as Sagradas Escrituras, porque está falando no nome de Deus, sim ou não? Está pregando no nome de Deus, sim ou não? Estão curando no nome de Deus. Agora, se você não conhece as Sagradas Escrituras, se você não conhece a palavra de Deus, você é presa fácil. E perigas a gente defender pessoas como essas. Porque ele faz tudo no nome de Jesus. Mas a motivação, eu quero chamar a atenção de vocês, que a motivação dessas pessoas, aquilo que impulsiona essas pessoas, não é aquilo que ele recebeu de Deus, que é a salvação, a graça e a misericórdia. A motivação dele é outra. Então, Jesus diz: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei, ou os que praticam a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Esse é o perigo, irmãos. Quando nós falamos que nós vivemos o verdadeiro evangelho, que nós proclamamos o verdadeiro evangelho, então tem muitas pessoas que fazem isso no nome de Deus. Agora, só naquele dia é que nós vamos saber quem são os salvos verdadeiramente. Quem são os salvos? Porque eu tenho batido na mesma tecla: o salvo que é salvo, ele não arreda o seu pé dos pés do Senhor. Ele está sempre buscando ao Senhor, independentemente da situação.
independentemente dos problemas que ele está vivendo, ele não deixa Jesus por nada, ele não troca Jesus por nada. E aqui nós vamos ver também, falando sobre amar o mundo, mais ao mundo do que a Deus. E João faz também essa alerta para nós. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ele não tem o amor de Deus. Ele não tem a salvação. Porque ele ama mais o mundo do que o próprio Deus. Então ele faz essa alerta. Nós entramos agora no versículo de número 5 do capítulo 1, ele diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele, desde agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão. Depois ele diz: portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, para nós que somos cristãos, não existe meio termo. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Não existe crente meia boca, não existe. Ou você é, ou você não é. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A nossa tendência é pular para o lado da carne. Eu já disse outras vezes aqui, aquilo que nós alimentamos mais é aquilo que vai prevalecer, aquilo que vai vencer dentro de nós. Se eu alimento o meu espírito, eu vou ficar sempre mais forte, amém? Mas se eu alimento mais a carne ela vai prevalecer e ela vai vencer. Então ele faz aqui uma alerta. Depois ele segue dizendo: mas se vivemos na luz, como Deus na luz está, o que acontece? Nós temos comunhão. Nós desfrutamos desta comunhão uns com os outros. E ele continua dizendo: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele está dizendo que nós não estamos isentos de pecar. Nós não estamos isentos de errar. Não, nós não estamos isentos. Nós erramos a todo momento, pecamos Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. É diferente, é completamente diferente. Mas se nós estamos, vivendo, lutando, nós não podemos esquecer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque foi para isso que ele morreu na cruz, para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então nós não podemos esquecer, nós estamos vivendo na luz, na comunhão com ele, na comunhão com os outros, e nós não podemos esquecer que nós nesta vida vamos errar sim, nós vamos pecar sim, porque nós somos falhos e pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos viver. Seguindo a palavra, se afirmamos que não temos pecados, enganamos nós mesmos e não vivemos na verdade. Ou seja, nós, de maneira alguma, nós vamos afirmar que a gente não tem pecado. Mas pode ser que apareça alguém que afirme: não, que é isso? Eu não peco de jeito nenhum, que é isso? Bom, já pecou só de pensar assim. Então nós erramos, nós pecamos, nós somos passíveis de erro sim, porque nós estamos aqui nessa luta, lutando todos os dias, mas a graça do Senhor, ela é derramada sobre a nossa vida. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, vai falar das obras da carne, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai vivendo e vai fazendo com que essa obra da carne vai crescendo na nossa vida. Mas a partir do versículo de número 22, vai falar do fruto do Espírito, que é o amor, é a paz, a longanimidade, por aí vai. E a Bíblia fala, Paulo fala que sobre essas coisas não há lei. Nós recebemos o Espírito Santo e nós temos ele,
que nos conhece, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós estamos sendo tentados, porque Tiago fala que nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. Então, se nós desejamos, nós temos que fugir disso, fugir de toda a aparência do mal, segundo Paulo orienta aos Tessalonicenses. Tiago fala, olha, vós sois tentados por aquilo que deseja. Então eu me conheço. Então eu vou fugir dessas coisas. Eu vou fugir disso. E de que maneira eu vou me fortalecer? Buscando ao Senhor, mantendo sempre a minha comunhão com Deus, orando mais ao Senhor, meditando mais na palavra, me fortalecendo mais e mais. Só assim eu vou vencer. Se eu ler a Bíblia uma vez outra, se eu orar uma vez outra, irmãos, é só a graça de Deus para nos manter de pé. É só a graça. Nós não suportamos, nós não aguentamos. E o inimigo, ele conhece muito bem a nossa vida. Agora nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Nós temos a palavra que nos motiva, que nos coloca de pé e que nos ensina. E nós temos o próprio Deus. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então nós temos que lutar contra essas coisas. E nós temos que nos aproximar mais de Deus. Ele diz aqui, no verso 9: mas, se confessamos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. 2 adjetivos que ele coloca de Deus. Ele é fiel e justo. Então, peraí, eu errei. O que eu faço agora? Eu vou para os pés do Senhor. Mas eu não posso ficar todo dia nesse erro. Eu não posso todo dia no mesmo erro, não. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas nós erramos. O que é que eu faço? Eu corro para os pés do Senhor. Ele é fiel. Ele é justo. Ele não julga nós como os outros não. Ele julga a nossa causa com fidelidade. Ele nos conhece, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Eu posso olhar para você diferente. O seu irmão pode olhar para você diferente. Ele pode até julgar você de modo diferente. Mas Deus não. Deus conhece. Deus conhece a minha vida e a sua vida. Ele conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso falar, o nosso agir. Ele sabe quando você está com aquele desejo enorme de orar. Ele sabe. Ele sabe quando você também não está com um pingo de vontade de orar. Mas não é porque você talvez esteja com desanimado, é porque está com preguiça mesmo. E eu volto a falar mais uma vez. Diante de Deus nós não temos argumento. Nós não temos. A Brisa trouxe uma mensagem na quarta-feira e ela falou justamente do que os apóstolos colocaram diante de Deus em oração. 4, né, bem? Atos 4. Eles estavam sendo perseguidos e então eles foram orar a Deus. E eles trouxeram, notem bem, eles trouxeram à memória de Deus o que aqueles fizeram com eles e fizeram com Jesus. E essa oração que eles fizeram, uma oração, então nós estávamos conversando hoje pela manhã, é uma oração imprecatória. E o que é uma oração imprecatória? É que é buscando justiça. Davi orava muito assim. Eu quero justiça contra os meus inimigos. Eu quero que o Senhor desça a espada sobre os meus inimigos. Davi orava assim, porque a perseguição era tão grande. E ele orava assim a Deus. E essa oração trouxe para Deus algo muito forte na vida deles, porque o Espírito Santo trouxe vida novamente para eles.
Agora, o Senhor sabe quando a gente chega, Senhor, falei de novo, errei de novo. Mas Ele conhece o seu coração. Ele conhece a nossa vida. E o escritor aos Hebreus, ele fala que nós temos que entrar na presença do Senhor com coração sincero. Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu errei mesmo, eu busquei isso mesmo, eu pratiquei isso mesmo. Mas eu não quero, Senhor, me ajuda. Ele é fiel e Ele é justo. Não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que as pessoas falem de você, Deus, Ele é fiel e Ele é justo, e é nele que você tem que confiar, é nele que você tem que crer, é Ele que você tem que buscar, e é nele que você tem que esperar. Amém? Estou bravo não, né, irmãos? Hoje eu não estou bravo não. A Lorena diz que chega a doer até a espinha dela quando eu estou pregando. Versículo de número 10 diz assim: se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez reforçando, nós erramos sim, nós pecamos sim, e nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. E todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Depois ela adentra o capítulo de número 2, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ele está aconselhando, olha, eu peço a vocês, filhinhos, que não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que nos defende nossa causa diante do Pai. Então ele fala assim, olha, o bom seria que ninguém pecasse, né? O bom seria, só que não tem como, nós estamos aqui e nós estamos sujeitos. Mas vai chegar um dia que nós seremos elevados até o céu, nós estaremos na glória com o Senhor, e a Bíblia diz que nós receberemos então um corpo de glória. Aí sim, aí nós estaremos isentos de tudo, nós não estaremos mais neste mundo. O Senhor vai nos tirar desse mundo e vai nos levar para a sua glória. Mas enquanto isso não acontece, nós seguimos lutando, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e lutando para ser fiel ao Senhor a todo momento, porque Ele tem sido bom para com a nossa vida, Ele tem sido maravilhoso. Se nós fôssemos olhar aquilo que nós fazemos para Deus, nós não iríamos, se Deus olhasse para isso, nós não iríamos ganhar nada dEle e nem receber nada dEle, porque nós não somos merecedores de nada. Ah, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Lógico, tem que fazer mesmo não. Você é uma pessoa cristã, no teu coração não pode ter ódio. No teu coração não pode ter ódio. Porque o amor de Deus foi implantado no nosso coração. O que Paulo fala lá na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, logo no primeiro versículo, ele fala, sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu procuro imitar Cristo, agora eu quero que vocês façam o mesmo. Sabe o que eu aprendo com isso? É um homem que realmente fala e vive o que fala. O problema nosso é assim, nós estamos pregando, mas nós temos que viver o que nós estamos pregando, porque pregar é muito fácil, descer chibatada no povo é muito fácil. Agora nós precisamos de viver, nós precisamos de viver. E eu já disse e volto a repetir novamente aqui, eu tive um problema com a minha sobrinha, em que a minha esposa falou, você precisa pedir perdão para ver. Eu não fiz nada para ela. E eu pregando sobre perdão. E achava que eu estava certo. Eu achava que eu era o perfeito.
E a minha esposa, você precisa de conversar com ela. Não, mas eu não fiz nada para ela. Até que um dia eu acordei, incomodado por Deus, incomodado pelo Espírito Santo, e fui até a casa dela. E nós choramos, nós derramamos lágrimas, e foi quebrado aquilo que eu achava que não tinha. E não tem coisa melhor para o meu coração, para a minha alma, de poder encontrar com ela e poder abraçar ela, poder beijar ela, porque eu não tenho nada mais com ela. O que tinha foi quebrado. Eu pedi perdão para ela porque eu reconheci o meu erro, e nós choramos, e Deus trouxe um bálsamo para o nosso coração. Agora, nós temos que ter, mas eu não fiz nada. Que isso? Irmão, Deus sabe do seu problema. Irmã, Deus sabe do seu problema. Quebranta este coração. Se há algo no teu coração, vá hoje mesmo. Peça perdão. Joga por terra esse fardo que você carrega, às vezes tempos, anos. Porque nós achamos que nós somos perdão. Pecado? Que é isso? Eu não peco não. Eu não errei não. Então Deus é mentiroso? Não. Ele não é Deus para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é a verdade. Desde o princípio ele é a verdade estava com ele, ele é a verdade. E nós temos o hábito de jogar sempre a culpa no outro. E isso, desde que o pecado entrou no mundo. O Adão está bonitão lá, Deus chega para conversar com ele, o que ele fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Se não tivesse me dado ela, né? O outro. Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Talvez fizeram essa pergunta: Abel matou Caim ou Caim matou Abel? Põe lá, William, Gênesis 4. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele vai profetizar: Caim matou Abel ou matou Abel ou Caim? Que rolo agora, irmãos. Vai passando, William. Olha lá, vamos lá. Vai, passa. Lá. Caim que estava furioso, né? Então vai passando. Quando Caim atacou seu irmão, acabamos de ver na palavra que Caim matou Abel. Pode tirar. E aí Deus chega para ele e fala assim: cadê seu irmão? E o que ele responde? Eu sou o guardador do meu irmão? Ou seja, o que eu tenho a ver com meu irmão? Eu que tenho que cuidar dele? Então, desde o princípio, quando o pecado entrou na humanidade, é assim, nós sempre queremos nos safar dos problemas. E queremos justiça. A gente pede ainda justiça. Mas enquanto a gente não vai lá e não faz, as coisas não ficam bem. E nós precisamos de fazer isso. Então ele diz: olha, se contudo alguém pecar, temos um advogado que nos defende nossa causa diante do Pai. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Depois, seguindo na palavra, ele diz: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, não apenas
de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Não só do nosso, mas de todos. Ele nos purifica, Ele é o sacrifício vivo, santo. Ele é. Ele é o único sacrifício que foi aceito por nós. Porque até então, diz segundo Hebreus, sangue de bodes e outros animais não foram aceitos. Mas o único sangue de uma pessoa só nos trouxe a salvação para mim e para você. E nós precisamos desse Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos dele todos os dias. Nós necessitamos dessa graça. Nós necessitamos desse evangelho. E ele ainda segue dizendo: sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu não o conheço, mas não obedece os seus mandamentos. Desculpa, irmãos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mais uma vez ele vem falando, se nós proclamamos esse evangelho, nós temos que afirmar, e nós temos que ser convictos, nós temos que ser verdadeiros, e nós temos que servir a Deus sim, e não escandalizarmos de maneira alguma o evangelho de Cristo. Tem muita gente escandalizando o evangelho de Cristo, dizendo que é cristão. As pessoas batem o olho e falam assim, olha, vai me desculpar, mas de cristão não tem nada. São procedimentos, são ações. Pessoas que cada 2 palavras, 3 são de palavrões. Não controla a língua. Fala o que deve e o que não deve. E Tiago fala que a língua é o menor membro que tem. Porém, ele domina o corpo inteiro. E ele é terrível. Você pode controlar tudo, mas não consegue controlar a língua. É um palavrão atrás do outro. E qual o conselho de Tito? Lá no capítulo 3, capítulo 2. O conselho de Paulo para Tito, acerca dos jovens e outros. Linguagem sadia. Linguagem sadia. Aí a gente volta lá em Gálatas 5, a partir do versículo de número 19, obras da carne. E o 22, aí já começa a ter mudança, porque há uma ação do Espírito Santo na nossa vida, controlando aquela vontade de falar um palavrão, mas a gente segura, porque a gente se converteu disso. Temperamento se conserta com o Espírito Santo e com a palavra. Para de dar desculpa que o meu temperamento é assim. A palavra me dá respaldo que eu consigo, através do Espírito Santo, e produzir esse fruto no Espírito, tendo uma vida transformada e mudada pela palavra. 5:22, William, Gálatas 5:22, põe para mim. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente consegue? A gente consegue.
Lembra que eu falei? Nós somos tentados por aquilo que desejamos ou porque até somos. O inimigo conhece seu temperamentinho. Aí ele vai jogar alguém lá para ficar te infernizando lá. Aí a gente explode. E aí já tem uma plateia observando a gente. Não é crente, não? Não vai na igreja? Não é cristão? São coisas que nós precisamos de aprender. E nós vamos aprender na medida que nós vamos buscando ao Senhor, lendo a palavra, tendo mais comunhão com o Senhor. E o Senhor vai transformando a nossa vida. Porque segundo João, Ele é a palavra. Só Ele pode mudar a minha maneira de pensar, de agir e a sua. Amém, irmãos? Nós precisamos de obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos de obedecer. Obedecer mais a palavra. Ou até quando nós vamos ficar dando desculpa do que nós somos e do que a gente, ou colocando a nossa natureza é assim e pronto, acabou. Não. A nossa natureza pode ser mudada sim e transformada sim. Eu fico imaginando aquele confronto de Jó com a mulher dele. Eu fico imaginando se Jó fosse uma pessoa bem temperamental, daqueles explosivão mesmo. O que vocês acham que ele tinha feito com a mulher dele? Quando ela chega para ele e fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Se ele fosse aquele do estupim curto. O que ele tinha feito, hein, Zelão? Ele já colocava lá no fundo e pode descer pedra. Ficou quietinho. Não falou nada. É difícil? Claro que é. Claro que é. Por isso que nós estamos aí servindo a Deus. Por isso que nós estamos nessa luta nossa. Porque não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Ser cristão não é fácil. Carregar esse nome de cristão não é fácil. Não é fácil. Eu gostei tanto daquela frase que eu vou falar novamente. Quando Alexandre o Grande estava conquistando todo os territórios, né, foi um dos maiores conquistadores da época. Ele se deparou com um jovem que estava acuado num canto. Estava com medo de enfrentar a guerra. E aí então ele chamou esse jovem e disse: como você chama? E ele disse: eu me chamo Alexandre. Alexandre o Grande olhou para ele e falou assim: ou você muda de conduta, ou você muda de nome. Nós carregamos essa bandeira chamada cristãos, estendida mesmo, num mastro bem grande, para que todos possam olhar para nós, mas nós vamos viver esse cristianismo. Nós vamos lutar para viver esse cristianismo. E se nós errarmos, porque nós vamos errar, nós não vamos ficar arrumando desculpas, não. Nós vamos assumir o nosso erro diante das pessoas. Se precisar pedir perdão para as pessoas, nós vamos pedir, porque nós somos cristãos. Porque nós somos cristãos. E nós vamos errar a todo momento.
E nós precisamos de reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que nós carecemos da graça do Senhor. Fiquemos de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, diante de Ti nós colocamos mais uma vez a nossa vida, Senhor. Sabemos, Deus, que Tu és o único Deus que nós temos. Sabemos que Tu és justo. Sabemos que Tu és fiel. Sabemos, ó Deus, que a palavra está contigo. Sabemos que Tu és o nosso advogado. E nós sabemos que nós erramos e pecamos. Pai, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos afirmar, que nós possamos, Senhor, viver. Pai, que nós possamos realmente proclamar este evangelho. Pai, que nós possamos, Senhor, afirmar, Senhor, que nós somos salvos sim, Pai. Que nós somos falhos sim, mas que o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Pai, que nós venhamos reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor. Mas que nós venhamos lutar a todo momento, Senhor. Que nós venhamos lutar com todas as nossas forças, Senhor. Para nos mantermos de pé. Para nos mantermos de pé, Senhor, crendo em Ti, confiando em Ti e esperando somente em Ti, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós Te pedimos, Senhor. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, Senhor. A palavra Tua, Senhor, está no nosso coração, Senhor. Pai, não permita, Senhor, que esta palavra, Senhor, venha a ser arrancada de dentro de nós. Como o salmista pode dizer, Senhor, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda, Deus, a cada um de nós nas nossas fraquezas, porque nós precisamos e nós carecemos de Ti, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós Te pedimos, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que nós Te clamamos, Pai. É no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.